Ok, pessoal, o tema dessa aula é inequação exponencial. Então, temos aqui uma propriedade importante que é subdividida em dois casos. É importante salientar que uma inequação é uma desigualdade. Quando a gente trabalha com equação, a gente tem uma igualdade, um equilíbrio. Inequação é um desequilíbrio, tá? Então a gente vai ter aqui sinal de maior, sinal de menor, ou maior ou igual quando tem uma barrinha aqui embaixo, ou menor ou igual. Tá, então a gente vai olhar aqui para os dois casos. Bem, A continua sendo a base, ok? Essa base, assim como nas equações exponenciais, essa base tem que ser um número positivo diferente de 1, tá? Positivo e diferente de 1. Daí temos dois subcasos. Se o A, essa base, for um número maior do que 1, qualquer número real maior do que 1, então a gente vai cancelar aqui as bases, né? E a gente vai pegar os expoentes e vai ficar igualzinho, ó. X maior do que Y, igualzinho, ó. A gente cancela e o que sobrou fica exatamente aqui, ok? Mas se o A for um número real entre 0 e 1, entre 0 e 1 não é 1 e nem é 0, tá entre 0 e 1. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai sumir com a base, tá? Mas esse sinal aqui, ó, ele vai mudar. Se ele é maior, fica menor. Se ele fosse menor, ele ficaria maior, tá bom? Então aqui, nesse caso, a gente mantém, vai sumir. Quando o A é maior que 1, a gente some com a base. E o que sobrar, a gente escreve aqui. Nesse caso aqui é x maior que y. Agora, se o A for um número entre 0 e 1, a gente vai sumir com a base e vai ter o cuidado de trocar a desigualdade. Então, se for sinal de maior, lá fica menor, ou vice-versa. Então, vamos resolver aqui uma questão. Vocês vejam que a gente precisa, assim como na equação exponencial, a gente precisa igualar as bases primeiro, tá? Então, temos aqui a letra A. A letra A gente está vendo aqui que tem uma base 3 nesse membro da equação, aqui tem 27. Só que a gente sabe, se você fatorar o 27, divide por 2 não dá. Divide por 3, depois por 3 e por 3, você vai ver que 27 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado a 3. Então, aqui, ó, o primeiro membro da equação a gente mantém, e o 27 é 3 elevado a 3. Então aqui nós temos o caso em que as bases aqui estão iguais e a base é um número maior do que 1, ó. 3 é maior do que 1. Então a gente está nesse primeiro caso que vamos cancelar aqui, ó, a base e a gente não mexe em nada, tá? A gente só escreve os expoentes e mantém aqui o sinal que tá, né? É maior, continua. Entendeu? Vamos desenvolver isso aqui para terminar essa letra A. Então, temos que 2x é maior que 3. O que eu estou fazendo? Vou passar o menos 1 para cá. Vai ficar mais 1, né? Então, temos aqui que 3 mais 1 dá 4. Esse 2 está multiplicado, passa dividindo. Temos, então, a resposta x maior do que 2. Tá bom? Acabou. E aí, se você tiver numa questão mais exigente, você pode responder daquela forma tradicional, que x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2. Tá bom, pessoal? Conjunto solução aí. Vamos agora para a letra B. Na letra B, a gente já vê que as bases já estão prontinhas, iguais, só que 0,48 é um número que está entre 0 e 1. Então, lembra o que a gente tem que fazer? Quando a gente tem uma base
que está entre 0 e 1, a gente some com as bases, mas tem que trocar, inverter o sinal, tá? Então, se é maior, fica menor. Se é menor, vai ficar maior. Então, aqui nós temos 0,48 aqui, ó. Lembra que isso aqui não é obrigatório ficar cortando, é só para explicar. Então, a gente escreve aqui, né, os expoentes. E aqui está maior ou igual. A gente inverte para menor ou igual. Menor ou igual. Bem fácil, né? Que número somado com 5 dá 9? 4, né? Então, 9, esse 5 vem para cá, 9 menos 5, 4, acabou. Então, o x pode ser qualquer número real menor ou igual a 4. Resposta aqui, né, mais elegante, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 4, ok? Daí agora a gente vai para letra C, para finalizar. Letra C, a gente tem as bases estão diferentes, tá? 1/4 e 4. Óbvio que a gente pode pegar e transformar esse 4 em 1/4, inverter, ou pegar esse 4 e inverter. Eu vou inverter esse aqui, o que significa? Posso inventar um dividido por 1 e ter o cuidado aqui de colocar entre parênteses, tá? Então ficou 4 dividido por 1 elevado a menos x. Por que eu estou fazendo isso? Ó? Porque agora eu vou inverter a fração, que se era 4 sobre 1, ficou 1 sobre 4, e automaticamente, né, pessoal, o expoente que era menos x fica positivo, fica mais x. Do lado de cá eu vou repetir. X ao quadrado menos x. Daí, agora a gente tem bases iguais. A base, inclusive, 1 dividido por 4, né, 0,25, é menor, né, do que 1, está entre 0 e 1. Ou seja, o expoente daqui e o expoente daqui, se aqui é maior, vai ficar o quê? Menor, tá? Daí, vamos ter o que aqui agora? Vamos desenvolver e teremos uma inequação do segundo grau, tá? Então, temos x ao quadrado menos x. Esse x vem para cá também, fica menos x. Sobrou nada aqui, zero. No final das contas, temos x ao quadrado menos 2x menor do que zero. Eita, como é que resolve isso? Tá, isso aqui é um assunto que foi abordado no primeiro ano, né? No primeiro ano do ensino médio. Temos uma inequação. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente precisa, primeiro, resolver como se fosse uma equação, tá? Então a gente coloca igual a zero. Para que isso? Porque a gente precisa descobrir raízes dessa equação igual a zero, tá? Então eu vou fazer um procedimento que a gente sempre faz. Tem uma inequação, a gente resolve como se fosse uma equação. Daí a gente pega... Vou fazer por soma e produto, tá, gente? A soma, o A aqui é 1. A soma é o oposto, né, do B. Então, o oposto de menos 2 é 2. O produto é o C, só que o C aqui é zero, não tem nada. O produto é zero. Aí eu te pergunto, que números que somados, dois números somados dão 2 e multiplicados dão 0? Se você parar para pensar, o x pode ser 2 ou o x pode ser 0. Vê se não é. Se a gente somar 2 com 0, dá 2. Se a gente multiplicar 2 com 0, dá 0. Então, temos aqui duas soluções, 0 ou 2. Por que fizemos isso, professor? Porque agora nós vamos ter o seguinte, vou pegar até a régua aqui, vamos ter o seguinte. Tá aqui, ok. O eixo X, vou pegar aqui um eixo Y da vida, tá? Que é só um esboço, tá, gente? Eixo X, eixo Y.
que a gente vai fazer agora? A gente sabe que isso aqui é uma equação de segundo grau, vai gerar uma parábola, tá? Então, a gente tem uma parábola que necessariamente vai ter que pontos? A gente vai ter x igual a 2, então vai ter aqui é zero, né? Tem um x igual a zero, inclusive, e tem um x igual a 2 aqui em algum lugar, tá bom? Eu vou até fazer assim, ó. Eu vou fazer a parábola. A gente sabe que a parábola vai ficar com a concavidade para cima, com a abertura para cima. Por quê? Porque o A, aqui, ó, o A é positivo. Então a gente vai ter uma parábola mais ou menos assim, tá? Isso aqui é só um esboço, tá? No zero, passando pelo x igual a zero e passando pelo x igual a 2. Por isso que a gente resolveu a equação, só para descobrir esses dois pontos. E a gente sabe que a parábola vai ter abertura para cima, porque o A aqui, ó, é positivo, tá? Daí o seguinte, pessoal, a gente, na verdade, lá no início, a gente queria saber para que valores a gente tem aqui x elevado a 2 menos 2x menor que zero, tá? Então, menor que zero. Isso tudo aqui é como se fosse o nosso y, o y menor do que zero. A gente sabe que o y é positivo daqui para cima, e a gente sabe que o y é negativo daqui para baixo. Então, qual a galera que está aqui, ó, para baixo? Quais são os pontinhos da parábola que estão abaixo do eixo x? É toda essa galera aqui, ó. Essa galera aqui toda, ó. Todos esses pontinhos aqui, né? Esses pontinhos aqui, que estão entre 0 e 2, eles vão ter o quê, ó? Imagina, esse pontinho aqui, sei lá, tá entre 0 e 2. Ele vai ter o quê, ó? Uma correspondência, um y da vida aqui, ó, um valor aqui, tá? E esse y vai ser negativo, tá? Toda essa galera que tá aqui entre 0 e 2, inclusive o 0 e 2 aqui, tá? Inclusive não, tira o 0 e o 2. Todos os pontos que estão entre o 0 e o 2, a gente vai conseguir encontrar algum y negativo. E é isso que a gente quer. Então, a tua resposta vai ser o seguinte. X pertence aos reais, tal que o x ele está entre o 0 e o 2. Tá? Tá entre 0 e 2. E a gente responde assim para acabar, tá? Nem mostrei para você. Ok? Pessoal, isso aqui ele trabalha com conhecimentos, né, do ano anterior, tá? Pode ficar um pouquinho confuso se você não estudou. Recomendo que você faça uma pesquisa e, na medida do possível, eu vou te ajudando, tá? Tem aí um material, alguma videoaula. Se você não, na internet, né, no YouTube, se você não teve esse assunto, mas eu também estou disposto a ajudar, ok? Então, só para revisar, para finalizar, a gente tem aqui uma inequação, né, uma inequação, né, do segundo grau. A gente precisou resolver a equação correspondente, né, a equação, né, igualar a zero, para achar os pontos, as raízes, para a gente poder ter um esboço do gráfico da parábola, tá? A gente descobriu que a concavidade é para cima porque o A aqui é positivo, e aí a gente tem esses pontos. A gente tá pedindo aqui menor que zero, então são todos os valores de y menor que zero. Então é toda a galera que está abaixo aqui, ó, do eixo x. Se aqui fosse maior que zero, aí ia pegar, ó, essa galera que está aqui, esses pontinhos daqui, ó, acima do 2, e esses pontinhos aqui abaixo do zero. Seria x maior que 2 ou x menor que zero. Como a gente quer menor que zero, né, abaixo, então vai ficar entre os pontos entre 0 e 2. A gente colocou aqui menor, aqui ficou menor e menor. Se aqui fosse menor ou aquela barrinha de igual, aqui também ficaria menor ou igual e menor ou igual. É isso, pessoal. Até a próxima aula.